Queridos irmãos, queridas amigas e irmãs, que a paz de Jesus possa estar aqui entre todos nós. É uma grande alegria, mais uma vez, através do convite da nossa querida Marisa e da diretoria desta casa, tentarmos de alguma forma dividir algumas considerações a respeito da nossa formosa doutrina e falar de um tema que, sem dúvida, é a pauta existencial, emocional de cada um de nós, uma vez que temos ciência, conhecimento minimamente dos postulados espíritas e das leis que nos convidam ao mergulho, mais uma vez, na carne, nas questões relacionadas à reencarnação. Senhor, faz de mim, faz de todos nós um instrumento de vossa paz. A dificuldade, sem dúvida, de não simplesmente repetir esta frase de uma forma mecânica, mas mergulhar, sem dúvida, na intimidade de cada um de nós, buscando a certeza de que, através da onisciência divina, iremos alcançar este desiderato, trabalhando para que, aos poucos, possamos perceber que há um plano divino para cada um destas que somos as criaturas do incriado de Deus, nosso Pai. Ser instrumento de paz requer, demanda uma extrema observância dos nossos mecanismos íntimos, das nossas personalidades, da nossa capacidade de perceber que ainda estamos muito distantes dos planos da angelitude. O que Jesus nos trouxe e que segue nos trazendo é uma proposta inicial para que possamos ser mais humanos, porque os PhDs de angelitude ainda encontrar-se-ão em propostas mais adiante, diante desta infinita escala de aperfeiçoamento do espírito. Ser instrumento de paz não é simplesmente decorar algumas falas, memorizar alguns textos e, com uma certa eloquência, nas nossas vaidades, nas nossas situações onde o ego prevalece, muitas vezes em detrimento do eu profundo, nós nos consideramos cristãos, espíritas cristãos. Ser instrumento de paz, é perceber a nossa humanidade, reconhecendo no próximo também as mesmas fragilidades, sem as questões como Jesus, diante ali da praça, diante da mulher adúltera: quem te condenou? Eu também não irei te condenar. Não significa anuência com o equívoco, absolutamente, senão o planeta estaria um caos. Mas percebendo na nossa fragilidade ainda a necessidade do mergulho íntimo para que, aos poucos, a beleza do Cristo possa se fazer presente. Logo, nos primeiros momentos da mensagem cristã, e se nós pudéssemos fazer uma espécie de uma revisitação da obra Boa Nova, acredito que no capítulo 4, a família Zebedeu. Zebedeu era o pai de Tiago e de João, o evangelista. Ali, aqueles dois pescadores galileus, ali diante fazendo a sua pescaria, mas já haviam escutado num dia anterior a fala do mestre. E aquilo os impactou de uma forma muito profunda. É interessante como Humberto de Campos, o escritor espiritual, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, traz neste capítulo 4, este livro Boa Nova, que ganhou prêmio aqui nos Estados Unidos. Ano passado, a tradução ao inglês, The Good News. E aí a gente vai perceber esta obra analisada por uma banca de analistas, nenhum deles espíritas. Todos eles perceberam na
singeleza, mas ao mesmo tempo na profundidade com que o autor espiritual nos traz alguns arquivos, algumas notícias do mundo espiritual, logicamente com a sua característica, na forma como ele escrevia, guardando toda uma estrutura linguística que o caracterizou enquanto aqui na Terra, e logo no prefácio do livro, Humberto de Campos fala, no começo, quando estava na Terra, escrevia para agradar, mas agora, não mais. Escrevo de uma forma que possa fazer sentido e mergulhar dentro de mim. Nos tempos recuados, enquanto na Terra, disse Humberto de Campos, encontrei alguns evangélicos nos falando de que o Cristo era a rocha, a base de todo o edifício humano. Eu ri, sorri, como de uma certa forma desconsiderando aquilo, um certo desdém, e passei, e fui embora. Palavras mais ou menos que estão logo no prefácio desta obra Boa Nova. Mas aqui no mundo espiritual, segue Humberto de Campos falando: não escrevo mais para agradar. No momento pertenço ao grupo de espíritos que tem como a intelectualidade algo que é mais preponderante, mas anseio, com a graça do Senhor, um dia pertencer ao grupo de espíritos evangelizados. E aí a gente percebe, voltando ao Boa Nova, no capítulo 4, quando no primeiro encontro de nosso Senhor Jesus Cristo com Tiago e João, o evangelista, e ele faz o convite. Querem participar da Boa Nova, deste movimento, deste reino de Deus? É interessante como é que é a característica dos dois. O nosso Tiago, um pouco mais comedido, põe a mão no ombro de Jesus numa tentativa de hipotecar a sua fidelidade ao Mestre. Mas o nosso João, como um jovenzinho, ajoelha-se, pega as mãos de Jesus, as beija com toda a avidez, mostrando já a doçura e o discípulo que um dia seria mais tarde o apóstolo do amor, o nosso querido João Evangelista. A mensagem do Cristo criou tamanha preponderância e força dentro dos movimentos daquela localidade, que estas mesmas palavras ecoam até os dias de hoje. Criaram a divisão do mundo, do movimento historiográfico antes e depois de Jesus. E tudo aquilo passa a ganhar uma expressão impressionante. Mas o Mestre havia deixado a terra, sacrificado, aquele que não tinha nada a ser questionado. E nos primeiros 300 anos, vamos perceber todo um movimento que tentou, de alguma forma, manter a pulcritude do seu evangelho. E acho que já comentei isso outras vezes, há uma obra muito bela, Cristianismo e Espiritismo, é de autoria de Leon Denis, no capítulo 5, onde ele nos traz uma visão de um dos imperadores romanos, Constantino, que tem uma visão de uma cruz flamejante com algo escrito embaixo em latim, em hoc signo vinces, sobre este símbolo vencerás, e a partir dali ele deixa de perseguir os cristãos. Muitos dos ativos, muitos dos recursos que eram destinados à divulgação da obra cristã haviam sido devolvidos. E algumas décadas depois, ainda no século IV, 380, 390, vamos encontrar um outro imperador, Teodósio, estabelecendo através do Édito de Tessalônica a oficialização da fé cristã, transformando esta fé na religião oficial do Império Romano, com a Igreja Católica Apostólica Romana. Se eu posso trazer aqui algum tipo de paralelo, aí as coisas começaram a complicar-se, porque a mensagem bela, pura,
singela do Evangelho do Cristo, passou a imiscuir-se com as questões relacionadas ao nosso ego, as nossas situações mesquinhas que ainda nos caracterizam, mais beligerantes do que amorosos, mais egoístas do que altruístas, mais voltados às questões da materialidade do que às essências e com as destinações que Jesus havia nos mencionado desde os primeiros momentos da sua estada aqui na Terra. Nestes movimentos, quantas catedrais, templos de pedra foram erguidas, com uma beleza inimaginável, nos estilos góticos, como se fossem aqueles que ali se encontrassem dentro daqueles templos, encontrassem-se como que pequeninos diante da mensagem do Cristo. Os cargos, as situações relacionadas a toda uma estrutura verticalizada, nos mandos, nos comandos, sem a singeleza da mensagem cristã. Tudo isso passou a descaracterizar a proposta singela de Jesus. Mas Jesus nunca nos esqueceu e nunca nos esquecerá, pois convoca mais uma vez, no dia 26 de setembro de 1181, alguns historiadores trazem 1182, aquele que teria sido um dos seus apóstolos mais queridos. Muitas vezes me perguntam, então Jesus gostava mais deste do que aquele? Absolutamente. Jesus gosta de toda a humanidade, do mais réprobo ao mais angélico. Todos merecem e recebem do Senhor as mesmas solicitudes. Mas o nosso querido João já havia adquirido, através dos seus esforços pretéritos, a doçura, a candura, tão necessárias para que, mais uma vez, este homem de Nazaré pudesse ser refletido e, de uma certa forma, constrangido em toda a pauta que estava ali estabelecida nos postulados religiosos da Itália antiga. Nasce em Assis, volta em Assis, João Evangelista, sobre inicialmente o nome de Giovanni. Giovanni João. Sua mãezinha, Maria Picalina Bourlemont, traz esse nome. Seu pai era um grande comerciante, tinha alguns comércios com a França, e numa tentativa de fazer uma média com seus principais clientes, cambia o seu nome de Giovanni para Francesco. O pai, Pietro de Bernardone, faz ali uma espécie de uma brincadeira entre aspas, que ali as coisas eram mais complexas, e o nome é cambiado para Francisco. E o nosso Francesco era de uma das famílias mais ricas, ali de Assis, um jovem, talvez como os jovens de hoje, com todas as facilidades, com todas as suas possibilidades relacionadas às questões pecuniárias, e vai se embrenhando nas questões do mundo. Se fosse hoje, talvez um jovem com a sua moto, com as meninas, com as festas. Eu estou fazendo um paralelo aqui, sem dúvida, que talvez não seja o mais adequado, mas percebendo que nesta juventude, o que falta? Falta Jesus. Falta algo que possa preencher um vazio que todos nós possuímos. E o nosso querido Francesco também, da mesma forma, sentia a vontade, a necessidade intrínseca de que algo pudesse ser preenchido, muito mais do que as questões do mundo. Ele era ambicioso, entre aspas, queria ser importante, queria ser cavaleiro, alista-se, entra nas batalhas, nas guerras, ali de Assis contra Perúgia, é prisioneiro, é aprisionado, passa um ano numa prisão. E talvez ali tenha começado um processo de introspecção muito grande,
percebendo que naquela cela solitária algo precisaria ser preenchido. Ele é liberto e todo um movimento íntimo começa a se dar dentro das paisagens emocionais deste que foi e continua sendo o Sol de Assis. Nosso Francisco, diante de uma pequena igrejinha em ruínas, escuta a voz daquele que teria sido, na sua concepção, e segundo as mensagens espirituais, era sem dúvida o próprio Cristo. Francisco, reconstrói a minha igreja. Reconstrói a minha igreja. Talvez isso tenha sido o eco que cada um de nós tenhamos escutado ao longo dos séculos, nesta tentativa de reconstruir não as questões físicas que nos caracterizaram até pelas ligações com a matéria. E ele inicia este processo de construção física, angariando alguns recursos, e sozinho vai reconstruindo a igreja de San Damiano, pouco a pouco. Despoja-se completamente das suas roupas, dos seus bens. O pai pensa, esse menino ficou louco. Toda a cidade começou a perceber algo de muito louco está acontecendo com este menino, porque ele tinha tudo. Mas havia a necessidade desta dicotomia tão necessária como um choque para os padrões que estavam completamente desvirtuando a proposta da singeleza de Jesus. Lógico que Deus não quer que sejamos mendigos, nos despojemos de tudo. Absolutamente, esta não é a proposta. Mas era necessário que alguém com a força moral despertada, já com características de amorosidade e profundo amor pelo Nazareno, pudesse provocar aquele impacto numa igreja física, de pedra, ainda ligada às questões do ego e dos mandos, pudesse realmente criar toda esta dicotomia e causar este grande impacto que até nos dias de hoje ecoam nos nossos corações e nas nossas mentes. Francisco ganha uma certa expressão, e alguns daqueles que também encontravam-se também vazios por dentro, mas com necessidade de preenchimento, de algo que transcendesse, e se pudéssemos fazer aqui talvez algum paralelo com Teresa d'Ávila, a grande santa, quando ela diz, quando alguma coisa nos perturba, é porque está ocupando o lugar de Deus nos nossos corações. Confiança irrestrita no Senhor. Confiança irrestrita nos planos divinos e futuros que fazem parte da programação, porque a onisciência divina que nos programou, o Espírito para a glória solar, nos propicia desde os primórdios os mecanismos hábeis para a nossa autoiluminação. E encontrando-nos todos conscientes e principalmente elucidados pelos postulados espíritas, quando nos traz a proposta da reencarnação, de mergulhar mais uma vez na carne, aprendendo que só através deste amor com A maiúsculo iremos nos encontrar verdadeiramente em completo alinhamento com as leis divinas, pois, na pergunta 621, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus. Em algum livro, algum escrito, são, sem dúvida, auxiliares para que possam despertar-nos a consciência divina, mas esta lei divina está escrita na consciência de cada um habitante do planeta e do universo. E vai ser desvelada, mostrada, percebida aos poucos, à medida que vamos ganhando aprimoramento intelecto, despertando a consciência para o convite com a grande emoção de pertencermos a algo que é muito maior, a família de Deus, irmãos do Cristo. Francisco causa tamanho impacto, tamanha
Tamanho impacto talvez seja a melhor palavra, porque me falta alguma coisa para que pudéssemos talvez mostrar este homem que queria ser verdadeiramente um instrumento de paz. Não de paz com P minúsculo, de paz com P maiúsculo. Tamanha era a sua vontade que ele tem a ideia. Preciso visitar o Papa. Que ousadia, aquele homem com pés descalços, todo sujo, maltrapilho, e toda aquela turba de homens que, de uma certa forma, causavam até um certo asco, mas criando um grande contraste com a opulência da igreja que ali estava, sem dúvida, desvirtuando-se completamente da proposta simples do evangelho. Ele tem a ideia e dirige-se a Roma. E ali em Roma, na sua primeira fala, no seu primeiro contato com o Papa Inocêncio III e todo o colégio cardinalício, ele é rechaçado. Ele é rechaçado. Mas encontra neste mesmo colégio cardinalício um aliado, Giovanni di San Pietro, Giovanni di San Paolo, perdão. João de São Paulo. Este cardeal, escutando a fala de Francisco, passa a ser, de uma certa forma, um advogado junto ao colégio cardinalício e ao Papa. Mais tarde, vamos perceber que o próprio Giovanni de São Paulo, trazendo uma fala que, sem dúvida, impactou de tamanha forma o colégio cardinalício, diz que teve um sonho, numa noite, alguns dias antes. E este sonho encontrava um jovem franzino, com roupas assim, como maltrapilhas, nas suas costas, carregando toda a igreja de Latrão, que era a basílica principal, a basílica de Latrão. E essa igreja, ou seja, esse homem franzino, sustentava toda a estrutura daquela igreja. Quando tem contato com Francisco, olha nos olhos e na face daquele homem, é alguém que eu havia sonhado. Este é quem eu sonhei. E numa discussão depois, mais tarde, o nosso cardeal Giovanni de São Paulo traz a seguinte informação, e que isso está em uma das biografias, várias das biografias de Francisco de Assis, mas essa especificamente de um frade franciscano, Inácio Larrañaga, espanhol, depois creio que ele se naturalizou mexicano, e nesta biografia que gostamos muito, nesta quarta parte, o nosso cardeal traz a seguinte informação, depois do encontro de Francisco com o Papa e com os cardeais. E aí ele traz a seguinte informação: irmãos do Sagrado Colégio Cardinalício. Isto é o cardeal, como se fosse uma espécie de advogado junto ao colégio e falando com o Papa também. Irmãos do Sagrado Colégio Cardinalício. Gosto de ver que julgais friamente, pois acho que é nosso dever cortar as fantasias artificiais. Só que temos que ser consequentes e tomar cuidado para não cortar o laço de coerência. Evitar as ilusões e as fantasias, mas manter a coerência. Se vossas eminências opinam que não se deve aprovar essa forma de vida proposta por Francesco, por ser impossível de ser praticada, eu vos pergunto, que está pedindo este pobrezinho de Deus, a não ser cumprir ao pé da letra o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? E se esse programa for impraticável, então sejamos consequentes, pois o próprio evangelho é também uma utopia e o seu autor um fantasista. Mas se o evangelho é impossível de ser praticado, que sentido tem então a igreja? Que significa então para o próprio colégio cardinalício e até o próprio Papa? Então o que nós estamos fazendo aqui? Tenhamos então a conclusão de que todos nós somos uns verdadeiros
impostores. Segundo o Frei Inácio de Larrañaga, diz que não poderia ter sido mais impactante aquela fala do cardeal Giovanni de São Paulo, e que causou, de fato, um abalo imenso e chamou as falas aqueles que estavam na opulência, numa igreja completamente distanciada dos verdadeiros postulados de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, sem dúvida, num outro encontro, Francesco recebe a permissão do Papa Inocêncio III de iniciar mais esta ordem, o franciscanismo. E num primeiro momento, antes deste discurso do nosso cardeal, uma das argumentações foi: para que criar uma outra ordem? Já temos tantas, por que não focar nas atuais, nas existentes? E aí o nosso cardeal Giovanni de São Paulo traz essa argumentação. Lógico que a proposta não é viver completamente com os pés descalços pela rua, pregando, mas era necessário que este contraste ocorresse naquele momento específico que estávamos vivendo. Assim como os dias de hoje, talvez, quando as questões relacionadas ao materialismo, ao distanciamento de Deus, têm nos afastado da verdadeira proposta que toda a humanidade tem, que Deus tem para com a humanidade. Há numa mensagem no livro Caminho, Verdade e Vida, logo no começo, Emmanuel nos faz. Eu tenho ela aqui, tenho medo de falhar com a minha memória. Mas a gente vai perceber, ela traz a seguinte informação: o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é o seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvarmos todos nós a mensagem do Cristo simplesmente nas igrejas e menoscabá-la nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço. Muitos ao serviço divino. Muitos discípulos, nas várias escolas cristãs, entregaram-se às perquisições teológicas, transformando os ensinos do Senhor em relíquia morta nos altares de pedra. A proposta de Francesco era exatamente isto: que pratiquemos, divulguemos o Evangelho em todas as circunstâncias, se necessário, usemos palavras. Porque eu posso aqui, algumas pessoas, alguns palestrantes, alguns arautos, sem dúvida, com grande capacidade intelectual, sem dúvida, impactar a muitas as pessoas. Mas qual é o meu exemplo verdadeiramente? Será que tudo que eu falo eu pratico? Será que a minha vida, sem dúvida, e como havíamos mencionado, estamos longe da angelitude, isso é um outro patamar, mas pelo menos sermos humanos, termos humanidade, percebermos no próximo um irmão, percebermos que a terra inteira é a grande escola necessária desta família de nosso Senhor Jesus Cristo, filhos de Deus. Tudo isso passa a nos impactar e percebermos como, numa cartinha que Paulo envia à comunidade dos hebreus, falando de um altar íntimo, que todos nós temos este altar íntimo que precisa ser adornado com a doçura do Cristo. Não, sem dúvida, com a pompa da intelectualidade. É uma das perguntas, talvez a 780 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: o que vem primeiro, as questões intelectuais ou as questões morais? E os espíritos respondem que as questões intelectuais, uma vez que já somos seres que raciocinamos, inteligentes, as questões intelectuais criam uma espécie de base necessária para que, no futuro, mais próximo ou menos próximo, possamos perceber que só através
do amor, da moralidade, iremos verdadeiramente nos encontrarmos com nós mesmos. E nos encontrando conosco, nos encontramos com Deus. A ponte que nunca deveria ser desfeita, intelecto e coração. Isso é algo fundamental que precisa ser restabelecido. Numa das falas mais belas, também nesta obra, o irmão de Assis, do Frei Inácio de Larrañaga, em outras falas também, numa conversa que teve Francisco com um dos frades, um dos seus seguidores, Frei Maceu. E aí Frei Maceu traz em algumas colocações interessantes, falando: Francisco, eu não te entendo. Eu vou dar uma adaptada, porque não foi exatamente assim como Frei Maceu falou. Francisco, quase que ele falou assim: você é feio, você não fala bem, você não tem oratória, você não tem expressão. Por que todo mundo te ama? Por que você atrai o seu magnetismo, a sua beleza, a sua doçura? É tão desproporcional desses que eu conheço com grande capacidade de oratória. Francisco olha para Frei Maceu e fala, ajoelha-se diante dele. Frei Maceu, quanta nobreza e beleza e sabedoria nas suas palavras. Frei Maceu já dá uma balançada. Você está absolutamente certo. Porque eu, sendo o mais desprezível, o mais feio, não pertenço às escolas de Bolonha, às grandes cátedras da intelectualidade. Não tenho esse conhecimento que você tem e tantos outros. Mesmo assim, algumas pessoas chegam até mim, só podemos então admitir que é o Senhor. Porque eu, vazio do jeito que sou, sem nenhum tipo de qualidade, as pessoas chegam através de mim, significa dizer que Jesus pega os menores, os mais inexistentes, os mais humildes, para que mesmo através da singeleza, a sua obra possa acontecer. Senhor, peço sempre a ele, Frei Maceu, faz de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, me ajuda a levar o amor. Ofensa o perdão, discórdia a união, trevas a luz. Ajuda-me a consolar muito mais do que desejar ser consolado. Compreender, porque na singeleza e na precariedade ainda desta análise dos sentimentos e das emoções humanas, desejo compreender, porque também preciso ser compreendido. Amar muito mais do que desejar ser amado. E recordando André Luiz, da obra A Evolução em Dois Mundos, no capítulo 18, quando ele fala da evolução do amor, nós vamos perceber das belas palavras de André Luiz, quando fala que existem aqueles que anseiam ser amados a qualquer preço, na horizontalidade dos comportamentos, mas já existem aqueles que na verticalidade da virtude anseiam amar com Deus. Percebendo que nesse eixo de coordenadas, simbolizando de uma certa forma a cruz, nós todos estamos talvez em algum ponto deste gráfico que se formou. Eu sou engenheiro, dá para perceber. Então, neste gráfico que se formou, as coordenadas nos eixos da verticalidade e na horizontalidade. Aonde eu me encontro nesta curva mais horizontal ou já ansiando nas questões da verticalidade? Nos gráficos exponenciais que um dia irão nos solicitar maiores esforços, porque o Mestre aguarda para que nós possamos nos capacitar. E a eles, como disse o Espírito de verdade, a estes serão entregues as tarefas mais difíceis neste mundo que tanto necessita de Jesus. Não dá para ter descanso, né? Mas a gente percebe que a nossa capacidade de percepção é diferenciada.
Francisco tinha esse tipo de pensamento, de sentimento. Sabia da sua pequenez, mas ao mesmo tempo percebia, sem ter nada, o mais pobrezinho, ele tinha tudo. Ele tinha Deus no coração. Ele tinha Jesus como sua bússola, como seu modelo e guia, e quem tem um modelo tenta copiá-lo. Tendo este guia, tentamos segui-lo. E a gente está aqui neste domingo, escutando a respeito de algumas reflexões e alguns recortes, sem dúvida, muito ainda incipientes, pequeninos, sobre como é que nós podemos ser instrumentos de paz, fazer-nos instrumentos de paz. Não será simplesmente na casa espírita, nas igrejas, nas catedrais, nos templos de pedra. Sem dúvida, tudo isso é muito importante porque nos traz informações intelectivas, a vibração espiritual, sem dúvida, que existe, os recursos que aqui se encontram, mas que possamos aqui nos fortalecer e na grande oficina de trabalho lá fora, colocarmos em prática estas falas de um homem que nunca deve e que deverá se apartar das nossas paisagens íntimas. Jesus. Faz-nos instrumentos de tua paz, Senhor. Num determinado momento, numa fala também, talvez neste livro também, de Inácio de Larrañaga, nós vamos encontrar Francisco conversando com um dos seus discípulos. E aí, os seus discípulos, talvez ainda afeitos às questões aos templos de pedra, o nosso querido Francisco traz a seguinte informação. Meu filho, diz Francisco para aquele que o seguia, todos nós queremos triunfar, queremos brilhar, e o fazemos muitas vezes numa mescla sacralizada e profana, com os nossos interesses e com os interesses de Deus. Veja a mistura que muitas vezes nós fazemos, é o estágio ainda que nos encontramos. Quando penso nisso, disse Francisco, tenho vontade de chorar. Meu filho, não nos esqueçamos da cruz. Como custa nos despojarmos? Como custa? Menos eu, mais Jesus. Menos o ego, mais o mestre. Como é difícil tornar-se pobre no sentido espiritual, não no sentido material, porque conhecemos pessoas muito ricas, boníssimas, verdadeiros cristãos, e conheço pessoas muito pobres. Meu Deus do céu, Ave Maria cheia de graça. Então, tudo isso nós vamos percebendo que não é no status social que a pessoa se encontra, com os recursos, com os talentos que o Pai Celestial provê e nos empresta, mas é nesta construção íntima que todos nós precisamos ter, conscientes e elucidados pela doutrina espírita. Segue Francisco. Como é difícil tornar-se pobre no sentido espiritual. E não necessariamente no sentido material. Ninguém quer ser pequenino, meu filho. Cremos que podemos e temos que fazer alguma coisa. Pensamos que temos que redimir, organizar, transformar. Queremos salvar o mundo. Mas só Deus salva. Lógico que tem a proposta que o Evangelho nos traz, elucidados pela doutrina espírita, que fora desta caridade não há salvação, na benevolência, na indulgência, no perdão, e a pergunta 886, neste só Deus salva, e o discurso é feito em 1212, 1200 e século XIII, e segue Francisco, só Deus salva. Na hora da verdade, nossas organizações de salvação, nossas estratégias apostólicas vão rolando pela ladeira da frustração. Temos lições recentes, meu filho, mas não nos corrigimos. Acredite-me, é infinitamente mais fácil montar uma poderosa maquinaria de conquista apostólica do que se fazer pequenino e humilde. Por isso fechamos, meu filho, instintivamente, os olhos para a cruz, para o sacrifício, para a entrega, com tudo aquilo que isso representa,
na mudança de hábitos, abrindo mão dos vícios, das mágoas, dos ódios, dos rancores, da beligerância, da agressividade. Fechamos instintivamente, meu filho, os olhos para a cruz e nós nos justificamos com 1000 racionalizações nas nossas ânsias de conquistas e vitórias. A salvação, meu filho, é fazer-nos pequeninos e comecemos reconhecendo que só Deus é o Pai Celestial. Só Ele irá nos salvar. Logicamente que a caridade, e nesta proposta que o Espiritismo nos traz, só Ele, Deus, é onipotente e não precisa de ninguém. E se precisasse de alguma coisa, seria de servos pequeninos, pobres e humildes, que imitem o seu Filho, Jesus, submisso e obediente, capazes de amar e perdoar. De nossa parte, meu filho, só isso. O resto fica por conta de Deus. Quando li esta passagem deste irmão católico, percebi, até nas questões relacionadas ao nosso movimento espírita, da necessidade de trazermos Francisco para perto de cada um de nós. Lógico que o objetivo maior é trazer Jesus, mas a nossa dificuldade ainda é de abarcar este homem, este irmão mais velho, que convida toda a terra a ser diferente. Um só rebanho para um só pastor, o pastor do amor. Vemos na fala de Francisco, junto àquele que foi um dos seus discípulos, convidando-o para os movimentos pequeninos de humildade. Não esta falsa humildade, colocar uma roupa velha, suja, bater no peito, como sou pobrezinho. Não, de maneira alguma. Ser humilde, percebendo que é através deste primeiro passo, como está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, quando traz as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, porque estes terão o reino de Deus. Que reino é este? É um reino que está sendo construído pedra a pedra dentro de cada um de nós. Talvez relembrando a fala de nosso Senhor Jesus Cristo a Francesco, reconstrói a minha igreja, esta igreja íntima, este templo vivo, como Paulo de Tarso havia convidado, que sejamos todos os templos vivos caminhando pela terra, como se fôssemos braços, pernas, bocas, olhos, ouvidos do Senhor. Não simplesmente pela beleza, eloquência. Eu estou aqui, de repente, com alguns textos que estudei e tenho estudado ao longo dos anos. Algumas pessoas, nossa, deve ser um santo. Me leva para casa para ver como é que não devolve. Porque todos nós estamos neste processo de aprimoramento. Mas o melhor, o mais importante, é nos darmos conta de que há trabalho a ser feito, de que há necessidade de reconstrução íntima, para que aos poucos sejamos este espelho que reflete toda a beleza de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí sim, Senhor, faz-nos instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, amor, ofensa, dando a outra face. Dar a outra face. Quantas ofensas recebemos neste mundo louco? Mas nós estamos acostumados com a espada. Bateu, levou. Jesus quebra o paradigma. Sai da lei de Talião e nos fala: eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, orai por eles. Que desafio, meu Deus! Porque nós estamos ainda ligados às questões da animalidade. Ainda temos o animal dentro de nós que, de uma certa forma, como nos instintos de preservação, tentamos nos proteger. No passado, as garras, as unhas, os dentes avançavam para não serem mortos. Hoje, com a
as questões da articulação, das línguas, do intelecto, melhor dizendo, nós atacamos de outra forma. E através das nossas astúcias e da nossa maneira de caminharmos pelo mundo, vamos nos distanciando da singeleza, da beleza, da pulcritude do Evangelho de Jesus. Década de 50. Nós vamos ver uma mensagem trazida por Francisco Cândido Xavier. Uma mensagem enviada nada mais, nada menos por Francisco de Assis, através da pena mediúnica de Francisco Cândido Xavier, ao nosso querido Divaldo. Ela, 3 de outubro de 1950. E a mensagem fala da seguinte forma, e que talvez, de uma certa forma, guardadas as devidas proporções, caiba para cada um de nós, nas nossas atribuições, nas nossas famílias, como coordenadores de casas espíritas, de igrejas, de templos, nas questões do mundo lá fora, nas diversas posições. Meu filho, disse Francisco, Deus te abençoe. Estamos a pleno caminho da redenção. Nem os receios do início, nem as revelações do fim. Trabalhos por todos os lados. Perseverança no bem, como abençoado programa de cada dia é o nosso lema. Não te iludas, pois sobre o repouso agora, seria irrisão. Nem nos enganemos quanto a frutos imediatos do trabalho reajustador. Imprescindível caminhar, agindo na sementeira sublime do futuro, defrontados por imensa assembleia de adversários visíveis e invisíveis do pretérito, não nos cabe, portanto, a desistência. A única renúncia destrutiva por vazia e inútil é aquela que nos marca por almas ociosas e enfermiças quando fugimos da luta. Ontem nos valíamos da inteligência para oprimir e perturbar. Ontem, o poder em nossas mãos apaixonadas e rudes, espalhando o temor e muitas vezes o sofrimento. Hoje, contudo, valorizamos os recursos intelectuais nas obras da caridade sem fronteiras e sem limites. E agora buscamos o poder de servir e auxiliar em nome daquele, Jesus, que é o amor mesmo, transbordando luz no sacrifício pela humanidade inteira. A mensagem é longa e nos traz o convite para Divaldo e para todos nós para nunca desfalecermos. E eu vou dar uma pequena pausa nesta mensagem, porque ela é belíssima e podemos compartilhá-la depois, até com a casa. Assina Francisco de Assis. Psicografia de Francisco Cândido Xavier ao nosso Divaldo. Mas o nosso Emmanuel, em novembro de 1980, trouxe através de Francisco Cândido Xavier também uma mensagem que está publicada no livro Cartas do Alto, autores diversos, a um dos que foi um dos fundadores da Federação Espírita da Flórida. Mensagem a Luiz Guerreiro Ovalle, aquele que havia sido um espanhol, sai da Espanha, vai a Buenos Aires, cresce, de Buenos Aires vai para Cuba, e devido à Revolução Cubana, à proibição das religiões, ele vem para Miami. E aqui se encontra com alguns que deram início a um movimento organizado, um movimento espírita, nas paragens da Flórida. E essa mensagem vem através do nosso Chico Xavier, ditada por Emmanuel. O vale, diante de nós é a paisagem tumultuada, o mundo em transição. De um lado, a ausência de amor nos corações, e de outro, as ideologias envenenadas, conturbando o espírito e ameaçando-lhe as construções milenares. A abundância de recursos materiais não soluciona o problema, de vez que a fortuna raras vezes é manejada pelo homem a serviço da alma, enquanto a ciência
na exaltação da cultura exclusiva do cérebro, em que se desvaira, não consegue penetrar a esfera do sentimento em proveito da criatura imortal, para quase se deter tão só no campo de transitória dominação. Segue a mensagem, mas num determinado momento, ele dá o conselho para que nós, trabalhadores do movimento espírita, e talvez o mesmo conselho que Francisco de Assis deu a muitos daqueles que o seguiram, e este conselho ecoa nas nossas mentes até os dias de hoje, principalmente à frente do movimento espírita. Esquecer, isso Emmanuel falando para Luiz Guerreiro Vale, esquecer injúrias, recordar bênçãos, desculpar a incompreensão e cultivar o entendimento, cobrir a discórdia com o bálsamo da oração e refazer o plantio da paz, seja onde for. Nunca inventariar deserções e desapontamentos e entesourar confiança e otimismo na convicção de que todos somos irmãos a caminho do regozijo final, guardando cada um de nós uma visão provisória da vida, conforme o grau em que nos coloquemos na sublime escalada. Nunca recuar, mas avançar sempre. Chorar por vezes, porque a lágrima é suor do coração em testemunho de fé purificadora, mas nunca desanimar ou aderir às perturbações que frequentemente nos convidam à queixa e ao desequilíbrio à margem da senda que se nos abre às realizações. A mensagem segue, e essa mensagem serve para todos nós que estamos aqui de alguma forma tentando ser instrumentos de paz, tentando de alguma forma trabalhar intimamente dentro de cada um de nós como igrejas em construção, nos primeiros tijolos, nos primeiros ladrilhos, para que esta beleza não mais se caracterize pelas estruturas físicas, trazer calor às cátedras de pedras, obras de alvenaria, incendiar os corações não com os incêndios que caracterizaram a nossa beligerância, mas trazendo de volta a certeza absoluta que mesmo através dos problemas, dos obstáculos, das dores, o Cristo nos aguarda e sempre nos manda os verdadeiros auxílios para que a gente possa, apesar destes obstáculos, sermos aqueles que verdadeiramente compreendem muito mais que desejam ser compreendidos. Amam muito mais do que desejam ser amados, porque é dando um pouco de cada um de nós que iremos receber da infinita providência divina. É perdoando aqueles que se fazem obstáculos e muitas vezes nos auto-perdoando que iremos destravar e libertar as algemas que ainda nos caracterizam naqueles que, no passado, não conseguiram avançar com altivez, com beleza, com singeleza, pequeninos, mas não na acepção da palavra pequenino como se fosse aquele que é imprestável. Pequeninos percebendo que há ainda muito trabalho a ser feito, e quando nós esvaziamos o nosso ego, deixando que o Cristo possa nos preencher, tudo mais nos será dado por acréscimo. Buscai o reino de Deus e toda a sua justiça. O resto, Papai do céu provê. Estas eram algumas das reflexões que gostaríamos de trazer. De uma certa forma, falamos para nós mesmos, nas nossas lutas diárias, tentando ser alguém que faz a diferença. Não para ganharmos os louros, os aplausos, porque isto é simplesmente a douradura de cobre que muitas vezes, nas nossas vaidades, nos colocam numa posição de destaque. Mas a verdadeira localização
o verdadeiro local que desejamos estar é em paz total com a nossa própria consciência, tendo a certeza de que fizemos a coisa certa, no momento certo, amando, perdoando, com toda a excelsitude. Que o Senhor possa nos fazer sempre instrumentos de sua paz. Muito obrigado, obrigado pela paciência. Muita paz.